Fala, amigos do Pode Encucar, estamos aqui para mais um episódio 42. Rodrigão, recebo você. Não teve um episódio que eu fiz sozinho ou sem você. Você participou de todos. Participei de todos, né? Até porque é uma dupla. Não tem sentido a gente fazer sozinho, Não, né? nem eu fazer sozinho, nem você fazer sozinho. Olha só que interessante, é a 42, né? 42, se na semana nós temos 50 e alguma coisa semanas, né? É. No mês, né? Não, no ano. No ano. Quase toda semana a gente teve episódio. Quase toda semana, cara. Eu acho que se não teve, foi tipo uma ou duas semanas Não, a gente teve de férias. Isso, a gente Foi de teve no férias. final de ano, a gente saiu um pouquinho de férias, né? Saiu um mêsinho, eu acho. E Sim. durante o ano, acho que foi isso, assim. Uma ou duas semanas que a gente Muito não bom, teve. Muito bom. Estamos aí, Deus tem dado graça. A gente ora, né, antes de começar, e a gente orou isso hoje, né? É. Que Deus continue nos trazendo graça diante Verdade. dele, diante das pessoas, para que a gente consiga continuar, Sim. fazer isso acontecer, fazer a história das pessoas chegar nos ouvidos da galera aí que vai Sim. assistir. Sim. Acho que tem uma missão e uma vocação bem legal nisso. E levar a palavra de Deus, assim, de todas as coisas, através do testemunho das pessoas. Sim, É muito top isso. sim. É isso que nos impulsiona, né, Rodrigão? É isso aí. Mas, minha galera, hoje nós recebemos uma convidada muito especial. Nós temos uma sequência boa de mulheres no Pode Encucar, né? Então, antigamente que era tão difícil, você lembra? Sim, é verdade. Ó, tivemos aí, vamos lá, você me ajuda, a Jéssica, né? Uhum. Tivemos a Lívia, Lívia, né? tivemos E tivemos a outra, a missionária, não foi? que era a Jéssica. Ali é a Jéssica, é verdade. A Jéssica. Eu falo as coisas e não lembro, cara, mas assim, Não, assim, é uma eu sequência pensei de nisso. três mulheres. É uma cara. sequência de várias mulheres aí. E mais uma mulher nós temos hoje. Por que eu introduzi esse assunto? Porque nós temos mais uma mulher Mais uma hoje. convidada. Mais uma convidada. Nós recebemos hoje a Flavinha da nossa igreja, né, Flavinha? Que Sim. é dona, Flavinha, de uma casa de cuidados para idosos, né? Isso. E, assim, como que nós, né, chegamos até a Flavinha? Primeiro que a Flavinha é da nossa igreja, mas segundo que o pastor Luciano veio aqui, né, Flavinha? Ele contou a Sim. história dele, ele falou, cara, eu sou conhecido, ou me deram uma profecia de que eu seria conhecido como profeta do amor. Uhum. Mas você quer saber o que é amor? Traz a Flavinha no podcast para ela contar um pouquinho da casa de cuidado de idosos, né? O casa de longa duração, como é que é, Longa Flavinha? permanência. Instituição de longa Longa permanência. permanência. Cara, eu sabia que eu ia errar. Você sabe, é muito difícil, é muito pra mim, cara, Rodrigão. Mas, Flavinha, seja bem-vinda, é Muito um prazer te bem-vinda, viu, receber. Flavinha? E eu queria que você começasse com a sua história, tipo assim, quem é a Flavinha e a partir de que momento a Flavinha chegou, né, não vou chamar de asilo, na casa de Sim. cuidados para idosos ou instituição de Longa longa permanência, longa duração, eu ia falar. permanência. É que é permanente, né? Eles querem dizer que você vai morar lá, né? Você não sai mais? Meio isso? Tem paciente que sai, depende. Então. Tem paciente que só fica de dia, tem paciente que mora lá mesmo, tem paciente que passa o final de semana com a família, tem vários tipos, né? Uhum. Daí cada família é uma dinâmica diferente. Uhum. Bom, vamos lá. Quem é a Flavinha, né? Bom, eu vou contar um pouquinho da história da parte de enfermeira, né? O que me Faz levou a sentido. ser enfermeira, né? Que acabou chegando lá. Desde os meus 15 anos, eu sempre sonhei com a enfermagem. Sempre. Sério? Primeiro pelo branco. Eu olhava o branco, eu queria o branco. Tinha muita vontade. E quando eu fui fazer a faculdade, por influência, o meu marido Pedro é psicólogo e a Verinha estudava com ele, é psicóloga, daí tinha mais uns amigos psicólogos, e daí todo mundo falou, não, vou fazer psicologia, e naquela dinâmica ali com eles, na conversas, nas saídas, eu vou fazer psicologia. E naquele ano tinha tido algumas mortes com acidentes de enfermagem, né? Sério? Sim. E daí eu falei assim, meu Deus, se um dia eu provocar um acidente que possa levar à morte de alguém,
eu morro junto. E aquilo me travou de uma maneira. E eu fui para fazer psicologia. Daí Tá bom. fiz 1 ano e meio de psicologia. E o coração, não é isso que eu quero, não é isso, não tá legal. Daí mudei a faculdade. Daí mudei para enfermagem. Daí assim foi quando eu me encontrei. Eu nasci para ser enfermeira. Sério, cara, que Nasci legal. para ser enfermeira, porque assim, eu me sinto muito realizada com o que eu faço, assim, eu amo demais, assim, quem me conhece sabe, assim, sempre fala, nossa, quando você fala, assim, seu olho brilha, e realmente eu amo mesmo, eu amo cuidar, eu sempre gostei muito de ter o cuidado. Daí o que me levou à casa de repouso, né? Mas antes disso, Fala. você chegou a pensar em medicina em algum momento ou nunca? Foi sempre Depois, enfermagem? agora, recentemente, eu queria muito ter tempo para fazer medicina, mas não consigo. Porque assim, Requer muito, eu queria né? fazer mais pelos idosos. E eu vejo que para o médico, como ele não convive com o paciente, às vezes não consegue ajustar a medicação. Assim, claro que com minha ajuda a gente consegue chegar lá. A gente vai conversando, doutor, essa medicação causou esse comportamento. A gente vai conversando, a gente consegue ajustar. Mas às vezes eu queria poder fazer isso, né? Assim, fazer mais, assim, de ir lá e acompanhar, porque eu já tô lá com eles, né? E estudar, olha, tal medicação é nova, tá vindo pro Brasil, porque às vezes acontece, né, de vir. Sim. Pode ajustar, né? Isso porque, assim, a demência, ela gera vários comportamentos, não é só perder a memória, né? São vários estágios, tem um comportamento de agressividade, tem um comportamento de perseguição. Então, o que eu olho e eu vejo, eu sinto muito isso, falta dos médicos que não conseguem chegar nisso, é de ajustar a medicação para o paciente ter qualidade de vida. Não ficar lá dopado, dormindo o dia inteiro, que daí não vai comer, não vai ter saúde, mas ter paz. Porque você imagina, vem os pensamentos perseguidores, vem a demência, os esquecimentos, onde eu tô, que lugar é esse? Imagina você tendo esses pensamentos, o que gera dentro de você. Horrível. Então hoje a gente tem alguns medicamentos que ajudam nesses pensamentos e ajuda também no comportamento. Então a pessoa, ela tá consciente, ela consegue ter uma vida normal com a ajuda desses medicamentos. Só que tem muitos medicamentos desses que vão dopar o paciente, que ele vai ficar dormindo muito, que não é o adequado. Então, hoje a gente já tem acesso a algumas medicações que dão uma qualidade de vida muito melhor para o idoso. Então, entendi. Você queria estar mais perto. Né? Mas foi recente essa coisa da medicina, porque eu sempre fui muito completa na enfermagem. Então, foi assim, acho que tem uns 2 anos que eu queria muito ir fazer, e até pensei, cheguei a ir meio que ver. Mas eu falei assim, gente, não consigo tempo para isso. Você tem que se dedicar totalmente, né? Sim, não consigo. E a medicina precisa, né? Precisa. Precisa ter tempo. Daí eu tô largando lá, vou ter que largar os meus pacientes para poder ir para lá, e não faz sentido, entendeu? Sim. Se a ideia é fazer a medicina para proporcionar mais coisas para eles, eu vou largar eles e vou lá. Fica... Exatamente. É meio contraditório, né? Sim. Daí fui para enfermagem, fiz enfermagem, fiz obstetrícia. Não imaginava que ia trabalhar com idoso. Daí eu fui trabalhar no hospital, que 85% da hotelaria era idoso. Sério? Sim. Obstetrícia, cara. E eu recebia muito paciente de casa de repouso, muito. E assim, eu via coisas horríveis. Sério? Teve um paciente que eu atendi, e ele tinha 11 feridas pelo corpo, para você entender. De não fazer mudança de decúbito. Porque a lesão por pressão, se você cuidar, não tem por que acontecer. A não ser que uma desnutrição muito severa, que daí vai acontecer mesmo fazendo mudança de decúbito. Mas ela é evitável. Então, assim, eu ficava quase 2 horas com aquele paciente para conseguir fazer todos os curativos dele. E eu fazia aqueles curativos chorando. Sério? Porque eu não acreditava como alguém poderia deixar um ser humano chegar naquele estado. E assim, ele era grandão e ele tinha todos os ossinhos dele, tinha trocânter, joelho, o calcânio, tudo. Sacral. Ele tinha feridas no corpo. Porque o ossinho, se você... A gente, ó, eu tô aqui. Tá. Se eu ficar aqui, eu sentir uma dor, eu vou tirar, minha mão. Sim. O idoso, não. Ele vai ficar com a dor lá. E vai ficar comprimindo, vai ficar comprimindo. Ele não tem esse senso sensibilidade. Não.
de falar, opa, tô incomodado. E, às vezes ele nem consegue se mover, né? Dependendo Da situação. do grau que ele esteja de doença ou de mobilidade. Então vai morrer aquelas células, vai necrosar e vai abrir. Vai chegar até o osso. Tipo, essa pele vai morrer. E aí ficava exposto, o osso ficava Sim. exposto nessas feridas mesmo. Às vezes nervo, às vezes osso, às vezes Nossa, pele, cara. depende do grau da lesão também. Então, esse paciente em específico fez. Porque aquele dia, assim, eu fiquei acho que uns 2 meses tratando ele. Daí teve um dia, assim, que eu falei assim, não, um dia eu vou abrir uma casa de repouso. E eu vou mostrar que não precisa ser assim. Que dá para cuidar bem. Que dá para fazer de uma forma que dê qualidade de vida para eles. E daí foi só um comentário ali, mas aquilo queimou dentro de mim. E eu fui para um congresso em 2017 de batalha espiritual, lá em São Paulo, né, na sede. E tava aquele pastor, Hugo, ou Chaves lá, não lembro, né? O Rony Chaves. Rony Chaves. Profeta Rony Chaves. E ele, assim, hoje em dia ele tem feito isso, mas aquele ano foi o primeiro ano que ele mandou as mulheres se levantar. Depois ele repetiu isso algumas vezes. Tem feito mesmo. Mas aquele ano foi o primeiro ano que ele pediu para as mulheres se levantar. E ele pediu para cada uma se levantar, assim, foi uma coisa maior do que tem acontecido agora. Ele falou, todas as mulheres levantam. E ele falou assim, e eu já estava já com a intenção, lá já estava pensando. E ele falou assim, que ele estava liberando mulheres para ser empreendedoras do reino. E aquilo eu peguei de uma forma que eu cheguei do congresso, eu falei, eu vou ser. Daí eu falei pro meu marido, falei, eu quero fazer nele, não, jamais, não vamos. E eu falei, amém, amém. Daí joelho no chão, eu orando e vendo casa. E em todos os imobiliários, vamos ver casa. Sem bênção, sem nada, vamos ver casa. Só na fé, né? E eu sou muito assim, muito sonhadora e eu penso, eu quero, eu vou atrás, né? Oro também para Deus abençoar e eu creio que Ele ajuda bastante, né? E comecei a ver casa, sozinha. Fiquei vendo casa. Daí achava umas boas, umas legais. Daí quando foi em março de 18, o Pedro falou, sabe aquilo lá que você falou, de abrir casa de repouso? Eu falei, sei. Daí eu falei assim, vamos ver, vamos tentar. 3 meses depois, mais ou menos? 3, Quase 4 6. Meses. Que o de batalha é antes. Em 2017 para 2018. Porque assim, eu comecei a olhar a casa mais ou menos em outubro. Eu já vi casa em Nova Campinas, vi casa em Taquaral, e eu queria uma casa grande, eu queria espaço, eu queria verde, eu queria algo que fosse gostoso de estar. Não queria uma casinha pequena, onde ficasse todo mundo apertado. Eu queria algo que tivesse qualidade de vida mesmo. E daí eu comecei a ver. E totalmente fora de orçamento, não tinha R$1. Não tinha. Não tinha uma receita para fazer nada. Só o sonho e a fé. E comecei a ver as casas sozinhas. Daí em março ele falou isso. Daí eu falei, vamos. Daí eu falei assim, já tem essa casa. Você olha todas e você decide. Mas as outras que eu vi já não é boa. Então já estava selecionada as casas. Já estava, as opções já estavam na mesa. Já. Então ele foi para ver umas 3, 4 casas, assim, no final, assim. E daí a gente foi, aí fomos ver algumas que não deu certo. E essa, quando ele entrou, ele falou, não, essa aqui não. E eu falei assim, mas era essa que eu queria, Senhor amado. Daí o dono da imobiliária falou assim, olha, cortou o mato lá, deu uma ajeitada, vamos lá ver de novo? E daí quando o cara deu uma repaginada e chamou a gente para ver de novo, ele aceitou aquela casa. Que era a casa que eu queria. Né? E aí, dinheiro. Temos o sonho, achamos a casa, tem a vontade, tem a fé, e aí? Daí eu falei, vamos ver um empréstimo. Só que era muito arriscado, tudo. Vamos vender a casa. A ideia era comprar a casa, não alugar. Alugar. Daí vender a nossa casa. Para ter um dinheiro por um tempo, sim, para ficar em paz, né? Para trabalhar. E daí eu falei assim, mas não tem habite a casa. A gente reformou a casa inteira e não fez habite. Isso, abril, março ali, ó. A gente começou a ver em março. Em abril a gente começou a ver, coloquei em uma imobiliária só.
assim, a imobiliária me ligou, falou, olha, tem uma pessoa que quer ver, só que ela quer financiar. Eu falei assim, não, minha casa tem que ser à vista, não tem habite. Daí ele falou, não, posso tentar? Posso levar ela aí? Levou. E não foi que aprovou? Aprovou sem habites, a Caixa financiou a casa para a mulher. E em junho, eu já estava com a casa vendida. Em julho, a gente mudou para essa casa, onde seria a casa de repouso. Tá. A gente morou lá por 1 ano. E tudo foi começando, assim, foi devagar, vinha um paciente, vinha outro. No começo tinha pouco, passamos muito apuro, muito apuro. Não, meu Deus, vai acabar o dinheiro. Não tem mais dinheiro. E o Pedro me socorria, né? Um pouco, sempre me ajudando, né? Porque eu não tinha receita, estava acabando o dinheiro. E ele me ajudou, acho que por mais de quase 2 anos, assim. Hoje que ele não coloca dinheiro lá, mas ele me ajudou bastante, assim, no meu sonho, né? Fui investindo, né? E ele sabe que é o sonho da minha vida. Tanto que no começo, assim, tinha muita cobrança. Ai, você fica muito na clínica, você trabalha. Hoje eu acho que ele entende que eu preciso da clínica, que a clínica me completa, que eu preciso estar lá com os idosos, preciso fazer coisa por eles, que na realidade eu estou fazendo por mim. Porque a gente acha que quando a gente está fazendo bem para alguém, a gente está fazendo para a pessoa e não está. Né? Tem vários estudos científicos que falam que quando você faz uma boa ação, é liberado tantos hormônios dentro de você que causam um bem-estar gigantesco, né? Como se fosse feito até de medicação antidepressiva. Muito parecido. Então, até esses dias eu fiz um post que é difícil eu conseguir postar, porque na correria do dia a dia a gente acaba não conseguindo, né? Porque eu cheguei lá e fui pintar as unhas delas, né? E elas, se é eu que tô pintando, porque é a Flávia que tá pintando. Eu falei, meninas, a honra é minha. Mas você sentou no chão para pegar no meu pé. Eu falei, mas a honra é minha. Não é de vocês. Porque, tipo, elas acham assim, a dona da clínica tá pintando minha unha. E eu gosto sempre, assim, de ter esses momentos. De parar e fazer algo de verdade, assim. Às vezes limpar uma orelha, sabe? Aquela coisa de pegar... assim, são coisas simples, mas que me aproxima deles, né? Esses dias a gente tava com um aparelhinho lá de cortar os pelinhos, né? Daí, tipo, vi uns narizinhos, os pelinhos crescendo, porque vai ficando idoso, os pelinhos crescem mais, né? Sai pra fora do nariz, da orelha. E daí eu fui, passei no narizinho de cada um. E sim, você vê a satisfação deles, assim, os que são mais consciente orientados, né? Nossa, agora ficou bom, sabe? Você vê que... E o fato de ser eu fazendo, para eles fazem uma diferença muito grande, eles se sentem muito amados, né? As meninas fazendo, ok, né? São funcionárias, estão sendo pagas para isso. Que é o que eu imagino que passa na cabeça deles. Mas quando eu paro o meu tempo, que eu deixo a minha mesa lá e vou dedicar tempo para eles, eu sinto, né? É uma troca ali muito grande, né? De amor. Tanto eu, porque eu faço com muito amor e carinho. Quem me conhece sabe que eu amo mesmo fazer. Eu amo, não só na casa de repouso, é meu jeito de ser. Eu nasci assim, com essa coisa de querer fazer pelo outro, de querer oferecer mais. É uma coisa dentro de mim. Houve um tempo que eu quis mudar isso em mim. Que todo mundo fala assim, você é muito boba. Você é tonta dos outros, as pessoas ficam se te fazendo de boba, as pessoas têm interesse em adquirir, né, as coisas e favores de você e você cai. E daí eu fiquei, acho que uns 2 meses. Tudo que vinha falar pra mim, eu falava, não posso fazer. Não posso. Aquilo foi me amargurando, aquilo foi fazendo tão mal dentro de mim. E eu falei assim, não, eu sou assim, eu tenho isso pra entregar. Se a pessoa não tem pra entregar pra mim... cara, acho que é isso. É ela que tá perdendo, sabe? Eu não tô fazendo pra ela, eu tô fazendo pro reino, eu tô fazendo pra Deus. Eu sei que quando eu entrego isso, pode vir ingratidão dessa pessoa. E a maioria das vezes acontece, mas tá tudo bem, né? Porque eu não tô buscando isso, a gratidão da pessoa, né? Então daí eu voltei a ser eu. E assim, depois disso, dessa experiência, eu falei, não, nunca mais eu vou ser o que as pessoas querem que eu seja. Eu sou essa Flávia, e quem me conhece de anos sabe que eu sou assim, e é assim que eu sou. E não adianta eu querer mudar por causa da maldade do mundo. Porque a gente tem que ser essa luz. A gente tem que fazer a diferença. Né? Falou tudo. Eu creio que é o que agrada o coração de Deus, né? Sim. A gente
poder levar um pouco de amor, levar um pouco de luz aonde a gente for. Eu tenho uma coisa que eu aprendi tarde até, né? Porque eu sou cristã desde os meus 16, 17 anos. Mas eu acho que eu tinha uns 22, 23, aquela coisa de jovem, não parar emprego. E uma amiga minha de trabalho falou, Flávia, posso te falar uma coisa? Onde você passar, você tem que deixar uma marquinha boa. Aquilo eu peguei pra mim de uma maneira que eu levo até hoje, assim, e tudo eu penso. Se você tiver um namorado, você passar na vida daquela família, que aquela família, se você não casou com ele, que aquela família, quando lembrar de você, nossa, Flavinha, nossa, podia ter casado com ela, né? Tão boazinha, tão... Não só boazinha, né, gente? Vocês entendem? Sim. Gente boa, gente camarada. Porque também não é ser a boazinha, assim, de só ser... Uma índole boa. Sim. Revelar o caráter de Cristo. Sim, Isso, sim. Porque às vezes as pessoas acham que ser boazinha não pode, que você tem que falar não, e não, e não. E realmente tem coisas que você tem que se posicionar. Sim. Né? E você tem que saber até onde você pode ir. Olha, eu posso entregar até aqui, daqui pra lá não posso. É isso aí. E daí ela falou desse jeito, falou assim, olha, no emprego, se você passar no emprego, que quando você sair, seu chefe fala, nossa, aquela funcionária era bacana. Em cada lugar que você passar, numa escola, numa faculdade, quando as pessoas te lembrarem da faculdade, como é que foi? Nossa, aquela pessoa era gente boa, né? Ajudava, não é aquele preguiçoso que não queria apresentar trabalho, que não queria ajudar. Então, sabe, ela foi pontuando cada lugar onde eu passasse, como teria que ser. E as pessoas, hoje em dia, é muito comum falar, né? Ai, porque a gente não tem que ligar para os outros? Fala, tem que ligar sim. Tem que ligar do que estão falando de mim, ao meu respeito, eu preciso me importar. Preciso sim, preciso, porque o que eu quero deixar na Terra? A hora que eu partir, qual legado que eu quero deixar? O que eu quero ser lembrada? Como que eu quero... Para os nossos filhos. Para os filhos, para tudo. Né? Como que eu quero? Como a pessoa que tirava vantagem o tempo todo, como uma pessoa que queria sempre receber, nunca queria dar, como uma pessoa que só dava por interesse. Então não é só um caráter de não matar, não roubar. É um caráter do que você é, da sua essência. Então, eu já tinha essa essência, mas assim, você vai aprimorando isso. Você vai também entendendo que nem a coisa, da onde até onde você pode ir. Sim. E isso vai aprendendo sempre, porque todo dia a gente erra, né? E todo dia a gente tenta melhorar um pouquinho. Sim. Né? Sim. E pedir para Deus o tempo todo. Eu falo assim, Senhor, que o Senhor possa me dar, né, sabedoria, discernimento, do que fazer, do que não fazer, porque eu já tenho essa coisa de querer fazer muito. Então eu peço sempre para Ele dosar, né? Dosar, porque precisa ter isso. Sim, tem que ter o tempo para a família, né? Tem que ter o tempo para o trabalho, né? Para a vida espiritual, para a vida... O equilíbrio, né? O equilíbrio, o equilíbrio. Né? Familiar, por isso que eu financeira. acredito muito no trabalhar de Deus da seguinte maneira. Igual a Flávia falou aqui, né? Ela tem esse jeito de tentar sempre estar ajudando ao próximo, né? Independente de o que os outros vão achar, independente se está certo ou errado, você vai lá e vai fazer. Só que existe o outro lado de algumas pessoas que também não são tão assim, né? Não, peraí, deixa eu ver, deixa eu analisar, são mais analíticos, né? Do que realmente... E isso é Deus que proporciona. Se todo mundo fosse igual, né? Exatamente. A régua não fecharia. Né? Como existem outras denominações. Existe Bola de Neve, existe a Lagoinha, existe a Assembleia de Deus, existe a Metodista, existe Presbiteriana, Batista. Né? Então você vê que Deus é ponderado, o Espírito Santo de Deus é ponderado. Ainda bem que tem essas diferenças, né? A gente tem que pedir para Ele sempre, né? A direção, todos os dias, né? A gente precisa. Sem Ele, a gente não... Não dá pra fazer nada. A gente não consegue nem amar Ele sem Ele. Não. É tão incrível assim. Não. Porque tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente tá cansado. Isso não é Deus vir colocar o amor, né? Pra gente continuar, pra gente perseguir, né? E eu acho muito legal o que você falou, Flavinha, porque é isso. Eu entendo, né, ouvindo essa história, que você encontrou a sua vocação. Sim. E a gente vive num mundo que vocação ficou meio
fora de moda, né? Hoje eu faço o que eu faço porque eu tenho um retorno financeiro adequado. Uhum. E beleza, eu trabalho ali as minhas 8 horas, 9 horas, seja lá quantas horas eu trabalho na semana. E aí, a parte dessas horas eu faço o que eu quero fazer. Sim. Quando na verdade, cara, isso não faz sentido nenhum no reino. Não. Né? No reino faz sentido a vocação. Cada pessoa foi vocacionada para fazer alguma coisa. Existe algo maior naquilo que você está fazendo. Não é simplesmente para você ter um retorno financeiro. Não. Né? Isso ficou mais evidente depois da modernidade, né? Da idade moderna, com a revolução industrial e etc. Mas não tem sentido. Não tem sentido a gente fazer... Cara, a gente trabalhar em algo que a gente não vê sentido, não vê propósito, só para ganhar dinheiro e para ter férias 30 dias no ano. Sim. Não faz sentido nenhum. É que na verdade, é assim, né? Se a gente pega o real sentido do trabalho, você nunca pode trabalhar para ganhar dinheiro. É o contrário, o dinheiro tem que trabalhar para você. Exatamente. Sim. Né? Então, o dinheiro que tem que trabalhar para você... É uma consequência, né? Não você trabalhar por dinheiro e para dinheiro. E não é fácil, né, Flavinha? Você falou, primeiros 2 anos... E um negócio é assim, pelo menos os primeiros 2 anos ali você lutando, cara, para ter o payback. Sim. Grande maioria dos negócios. E como é difícil empreender no Brasil, né? Então, mas até hoje, né, na realidade, assim, o que mudou agora é que, graças a Deus, não tenho precisado que o Pedro invista dinheiro mais. Coloque dinheiro. Então, isso, assim, a gente consegue sustentar. Mas por conta da mudança de endereço, a gente teve um custo muito alto, assim, porque eu tive que reformar a casa inteira. Eu peguei uma casa com 4 quartos, hoje ela tem 14. Nossa! Então, assim, durante aquela obra, eu olho e falo assim, meu Deus, como que se fez? Porque, assim, se hoje não tá sobrando esse dinheiro, como que sobrou para pagar pedreiro, pagar... Deus, totalmente, assim, eu olho e eu falo totalmente Deus, porque se hoje, assim, não sobra, porque, assim, acabou a reforma, vamos dizer, né? Tá quase meio caminho andado, agora só a parte de decoração que a gente tá mexendo um pouco, mas a parte estrutural acabou. E eu lembro de ter meses de pagar 30 mil para pedreiro. Meu Deus. E eu falei, como que foi isso? Não sei. E tinha. Mas aconteceu. Tinha o dinheiro lá pra pagar. E eles querem, assim, às vezes, eu lembro que o pedreiro falou assim, ó, essa sexta a gente quer, daí na outra sexta eu consigo não, mas na próxima, então era 15 dias, eles queriam dinheiro. E não tem como pagar o pedreiro por mês. Não, assim, quem mexe com obras deve saber. Porque até hoje eu ainda estou mexendo em algumas coisas. Eles querem toda sexta-feira dinheiro. Eu falava para ele, olha, dá uma segurada, pelo menos 15 dias. E material. Você tem... E eu não financiei nada de material. Caramba. Não financiei nada. E o dinheiro estava lá. E eu tendo dinheiro. E foi se pagando a obra. E a hora que eu olho para aquela clínica hoje pronta daquele tamanho, eu me surpreendo. Nossa, 14 assim. quartos. Quantos pacientes... Não é paciente que chama ou é morador? Paciente. Pode falar paciente. Quantos pacientes tem hoje lá? Hoje tem 24 pacientes. Cara, é bastante, hein? Caramba. Todos acima de 60 anos. Sim, acima de 60. Hoje, para você... estar numa casa de repouso tem que ser maior de 60. Alguns casos, né, mas tem que ir na justiça para pedir autorização, mas consegue às vezes. E o que leva, Flavinha, os filhos ou os familiares a levarem uma pessoa para uma casa de repouso de idosos? Sim. Vamos lá, vou dar o meu ponto de vista, né? Levam por N motivos, né? Por trabalhar, por não conseguir cuidar. Mas hoje... o que está acontecendo, que eu já são 6 anos, né? Então a gente vai analisando e vai vendo. Antigamente, eram mulheres de 30, 40 anos cuidando de uma pessoa de 50, 60, porque ela já estava idosa. Hoje, eu já teve casos na minha clínica de uma pessoa ter 80 anos cuidando de uma de 100. Como que uma pessoa de 80 anos cuida de uma de 100? Não tem nem como. Não tem então, sentido. Tem isso, né? E mesmo as pessoas que têm 65, a minha faixa lá eu vejo assim, os filhos, 65, 70, 75, já não tá com tudo, né? Um ciático, pega aqui, uma coisinha ali, entendeu? Então, sim, com 30 o joelho já pega. Entendeu? Então, tem esse motivo, e hoje para você, vamos pôr em casa,
né? Vamos colocar em casa. Para você montar um home care, uma estrutura, é o triplo de uma clínica. Montar toda uma estrutura em casa e todo o gasto. E daí vão cuidadoras lá que, tipo, não vai proporcionar para ele atividades, não vai ter o que a gente tem. Todos os dias a gente tem atividades na clínica, na sexta-feira tem atividade de manhã e à tarde. Então, todos os dias tem atividade. Tem os eventos gastronômicos. Todo final de semana... Isso é muito legal. Eu que iniciei esse negócio de eventos gastronômicos. Legal, porque ninguém se falava muito disso. Era aquela coisa de sopa só, comidinha de hospital. Caldo que servia. Disso, caldo daquilo. E daí eu falei assim, não, tem que parecer com casa. Na nossa casa a gente não pede pizza, não é? Sim. A gente não come um cachorro quente de vez em quando. A gente não faz um churrasquinho. Gente, Sim. a gente adora churrasco, né? Então, daí eu coloquei o dia do pastel, o dia da pizza, o dia do churrasco, e um dia a gente pede kit festa e canta parabéns para os aniversariantes daquele mês. Poxa, então, todo final de semana tem um evento gastronômico lá. Legal. E assim, eles amam, eles se sentem amados, E assim, acaba a festinha, acaba com... Nossa, obrigada, eles vêm me agradecer. Eu fico tão constrangida deles virem até a mim agradecer, porque eu falo, como assim? Não tem que agradecer. Porque eles não estão agradecendo o financeiro, eles estão agradecendo a atitude. Porque muitos ali já passaram em muitas clínicas que todo final de semana frango assado, frango frito, frango cozido. E lá não, a gente tenta assim um dia escondidinho, um dia assim o domingo, né? Além dos eventos gastronômicos. Tem a dieta, né? Mas, pô, você tem que Não, a gente come bastante legumes, verduras, suco É. natural, fruta, tem sempre. Mas o domingo eu falo, tem que ser casa de comida de vó. É. Assim, você chegar na casa da sua avó, Sim. aquela lasanha, Sim. frango assado, macarrão, maionese. Oh, Pra mim é o beleza. principal, assim, o que eu mais amo, frango assado, macarrão, maionese. É. Então, assim, eu sempre falo, assim, agora eu já cozinhei muito lá, né? Hoje tem cozinheira, tudo. Eu falo, ó, tem que ser saboroso. Eu todo dia eu experimento a sopa, todo dia eu experimento tudo, porque eles têm que comer algo bom, né? Uma das coisas que eu sou muito crítica lá é a cozinha. Então, todo dia eu vou lá, vejo se é o dia de sopa, se tá encorpada, se é o macarrão, se o molho tá bem encorpadinho, se tá gostoso. Então, eu sou muito preocupada com isso. Então, no domingo também. No domingo a gente quer servir uma lasanha, quer servir um macarrão, escondidinho, né? Eles gostam muito, porque tem a questão da dentição, de ser mais molinho. Sim. Então, a gente tem essa preocupação também de servir coisas mais macias. Quando eu tenho tempo, eu vou pra cozinha. Amo cozinhar pra eles. Que legal. Nossa, tem dia que, assim, que eu paro pra fazer, eu faço nhoque, eu faço a massa do nhoque, assim. E eles sentem isso. Não, ela não foi lá e comprou, ela ficou ali enrolando, ela cortou o nhoque, ela botou... Então, assim, o que eu te falo de agradecimento não é agradecimento financeiro, não é agradecimento de atitude. De, tipo, poderia ter a casa lá e não ter essas atitudes. De ser uma coisa fria, de ser uma coisa que, né, a rotina, deixar o cardápio pela nutricionista e pronto. Assim, eu sento com a nutricionista, sempre quando eu contrato, às vezes troca, né, vem uma, outra, eu falo, olha, aqui a gente preza por comer bem. Não vem com isca de frango, com coisa de hospital, porque tudo é isca de frango, isca de não sei o quê. Falo, não. Aqui é comida que você comeria na sua casa. Tanto que eu como lá todo dia. O dia que tem sopa à tarde, eu levo sopa pra minha filha. Sabe? Ela ama a sopa da clínica. Ela fala, mamãe, tem sopinha. Ela quer comer a sopa da clínica, porque é saborosa. Então, assim, além de todos esses eventos, essas coisas, eu me preocupo com o dia a dia também, sabe? E eu acho que as cozinheiras acham que eu persigo elas. Mas é porque quando você cozinha, eu amo cozinhar, eu gosto muito. É uma coisa que eu gosto de fazer. E eu tenho, né, essa mão com a cozinha. Então, você é mais crítico. Lógico que é. Claro. Então, assim, meu calcanhar lá de pegar no pé é a cozinha. É a cozinha. É a cozinha. Flavinha, você tocou num assunto que eu já passei por uma situação onde eu precisei correr atrás de uma casa para idoso. Eu visitei algumas opções, mas eu vou confessar algo para você. De todas que eu visitei, eu vou dizer um número, vai. Não exatamente foi esse número, mas eu vou dizer um número. Vamos dizer que eu visitei 6, 7 casas. Eu vou dizer para você que eu aprovei uma casa, porque eu me senti bem. Me senti bem recebido, me senti bem
A pessoa me explicou muito bem os serviços. Eu senti segurança, limpeza. A limpeza pega muito. Eu também outra Sabe por quê? coisa. A maioria das casas que eu visitei parecia, sério, que não era um local para ninguém viver. Sim. Não, a limpeza é a primeira coisa que você bate o olho. Se você bate o olho num lugar e é sujo, o que estão fazendo para cuidar do seu Não, mas, ente querido? Então. mas é o que ele falou, você pode ir em 10. 8 vai ter cheiro, vai ter odor. mesmo? Vai. Um dia tira, eu vou visitar umas casas de repouso. 8 vai ter cheiro, vai ter odor. Assim, é bem complicado, assim. E é o que eu ouço o tempo todo. Às vezes, minhas meninas, como elas trabalham 12/36, trabalha 12 e folga 36. Uhum. Às vezes vão fazer bico em outra casa. Flávia, pelo amor de Deus, cheguei num lugar horrível e cheira mal. Ou elas são alunas de técnicos de enfermagem, eu só contrato alunas, né? Eu gosto que já esteja no caminho da área de saúde, né? Uma coisa que eu gosto de fazer. Então, elas estão fazendo técnicos e elas vão fazer estágio. E elas chegam e falam, Flavinha, eu vi isso, eu vi aquilo. E as próprias famílias, né? Chega, olha, eu visitei 5 casas, a sua é sexta, a sua única que não tá com cheiro. E assim, você pode ir qualquer hora lá na minha clínica, até na hora do banho. Não tem cheiro. É outra coisa que assim, eu tenho um olfato muito sensível. A mulher tem, né? Mas o meu é fora do comum. Assim, o Pedro fala, meu Deus, você tá sentindo? Tô sentindo. E tem um cheiro aqui. E às vezes eu chego assim, gente, tem algum lixo aí, vamos caçar. E a gente vai olhar, tem uma fralda lá, porque assim, uma coisa que a gente sempre tenta tirar o lixo, não deixar acumular. E assim, eu entro na sala da clínica, se tiver um odor lá no fundo, as meninas falam, Flávia, seu nariz. Eu sinto. Então a gente já cuida para manter essa higiene. E assim, tem a cozinha, mas eu sou crítica com cheiro também. Meu Deus, eu sou. Não, faz muita diferença, cara. Meu Recentemente eu recebi a visita até de uma pessoa da igreja lá, que foi lá dar uma olhadinha. Nossa, Flávia, sua casa não tem cheiro de... né? Sua casa é cheirosa. Assim, é assim que tem que ser. O correto é ser assim, né? Sim. Porque, gente, a limpeza é água e sabão, não é custo financeiro alto. Não tem por que uma casa ser fedida, não faz sentido. Agora, você tem um neném, sua casa, porque o neném faz xixi toda hora também. Tudo bem que, né, o odor do adulto, né, pode ser. Mas se você deixar o xixi do neném lá toda hora, o cocô do neném... vai cheirar. Né, Claro. na sua casa, ou se você cuida de um idoso na sua casa, você vai deixar lá... Por que que numa instituição que é paga para cuidar do idoso, deixa chegar nesse estado de odor, de cheiro, assim? Não faz sentido para mim, assim. Eu acho que limpeza é água e sabão, não faz sentido de falar assim, o custo é muito caro, não consigo fazer. Sabe? Que nem eu falo, pode ter que tenha casas mais simples que a minha, legal. Pode ter, daí você economiza um pouco nos alimentos, né? Faz alimentos de acordo com a mensalidade, né? Mas a higiene não. A limpeza não tem, não aumenta o custo. Você manter a casa limpa. É uma coisa, trocando um pouquinho, Flavinha, a gente está falando aí de cuidado, chegamos até esse ponto de realmente, aquilo que você falou, de a pessoa ser bem assistida e ser bem cuidada. E Sim. bem cuidada exige, quando você cuida bem, automaticamente você faz com amor. Sim. Né? A pessoa não consegue se separar o amor desse cuidado. Essa é a real. Eu tive a oportunidade de te acompanhar por uns 2 anos, né, na célula, por exemplo. Sim. E a gente via que realmente os idosos eram felizes. E aí eu quero fazer uma pergunta que eu acho que, pelo menos como cristão, né, a gente fica pensando. Como levar... Porque lá na clínica, por exemplo, tem pessoas que chegam lá e talvez nunca teve um viés religioso, nunca ouviu falar da Bíblia, nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar. Como que você consegue introduzir isso? Eu sei que a resposta seria através das minhas ações, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Eu creio também por causa das ações, né, assim, principalmente os conscientes orientados, que eu falo que aqueles que interagem mais, e a maioria já está comigo há um tempo, né, são poucos que chegaram novos agora. Então já conhece, já sabe o caráter, já sabe como conhece, já sabe que eles vão falar alguma coisa para mim e eu vou resolver, não vou fingir que ouvi,
deixar acontecer. Então, eles sabem que eu me importo, assim, com cada detalhe, com coisinha boba. Às vezes, eu falo assim, ô Flávia, a porta do meu armário lá não tá abrindo, tá ruim de abrir. Ele sabe que eu vou parar e na hora eu vou resolver, eu vou dar importância pro que ele tá falando. Então, isso é uma das coisas. Mas, assim, a gente tem a célula lá também, né? Isso ajuda bastante. Sempre fazemos a oração do apelo. Acho que lá já todo mundo já participou da oração em algum momento. E isso também é importante, né? Sempre que pode, né? Que dá para ter algum evento da igreja lá acontece. Às vezes as meninas da assistência social vão lá. É bacana. Às vezes até algumas outras igrejas pedem para fazer algum evento. Que legal. Então, assim, eu sempre, todo mundo que me conhece sabe, né, que eu sou cristã, todas as famílias, nunca ninguém foi contra. E, assim, é algo que eu mantenho lá e que eu gosto, sempre tem louvor. Né? Eu sempre tinha música lá, né, Flavinha? Eu lembro disso. Ainda tem. Ainda tem. E agora, o nosso músico é cristão. Faz toda a diferença. Sempre tem um outro que pede um corinho, um hino das antigas, né? Sempre tem um idoso que pede, né? Porque daí a gente vai passando e cada um vai pedindo sua música. Que legal. Daí sempre tem umas 3 lá que pede o louvor, que elas querem o louvor. E esse rapaz é cristão. Então, assim, você vê que quando ele... A parte que as 3 lá que pede cristã, você vê que, tipo, é diferente. É diferente. Muito diferente, muito diferente. E é bom demais, assim. E ele tem uma voz linda, assim, canta os pacientes, é muito gostoso, muito. Então, assim, com essa mudança, o rapaz que saiu, né, ele pegou alguns eventos para fazer e não estava dando conta. Ô, Flávia, eu não consigo mais atender a sua casa. Eu falei, tudo bem, fiquei acho que umas 3 semanas procurando alguém. E daí, de repente, uma cuidadora particular, ela nem trabalha para mim, ela trabalha para outro idoso lá na clínica, né, terceirizada, lá da família contratou ela para ficar com o idoso. E ela falou assim, olha, tem um rapaz. Eu falei, manda vir, né, quem sabe. Gente, todo mundo se apaixonou. Deu super certo. Sim. Eu falo que até nisso Deus é muito bom, né? Assim, de mandar uma pessoa cristã para lá, que tem a voz maravilhosa, né, porque assim, não é só por ser cristão, mas tem que ter qualidade também, né? Não iria colocar um serviço lá que não tenha qualidade também, claro, né? Então, só assim, Deus, é cristão, né? Deus uniu tudo. E ele leva a esposa dele, e às vezes ela canta também, ela tem uma voz maravilhosa, doce, suave. Então, assim, ficou muito gostoso, assim, essa parte da música agora. E é uma coisa que eles amam, né? Eles gostam, né? A música mexe muito com eles. Muito. Muito. Com certeza, a música fala muito. E, Flavinha, qual que foi a história mais emocionante que você viveu aí no tempo de clínica? Imagino que devem... Um monte, né? Deve ter algumas, né? É um monte, mas, assim, deixa eu ver teve uma idosa, assim, ela me marcou demais, assim. Ela amava viver, ela amava a vida e ela queria muito viver. Ela tinha muitos problemas, ela já faleceu. Tinha muitos problemas de saúde. E, assim, sempre eu conseguia reverter o quadro dela, assim. Eu fui enfermeira de UTI, então, assim, a gente... acaba tendo uma expertise, né, junto com o médico, né, chegar num... Você tem médico lá? Tem um médico que me respalda tudo, mas assim, você ser enfermeira de TI, você tem essa expertise de, tipo, chegar antes. Uma urina, assim, pelo cheiro, eu sei se o paciente está com infecção ou não. O cheiro da bactéria você sente. Então, assim, você ter uma enfermeira no lugar, né, ajuda. Tá. Então, a gente sempre conseguindo reverter. O que ela tinha? Ela tinha problema cardíaco, já tinha feito várias coisas, né? E o problema cardíaco, hoje em dia, a demência, o paciente fica, né? Mas o problema cardíaco é meio complicado, né? Porque hoje pode estar muito bem e amanhã pode não estar, né? A demência estende um pouquinho mais, porque às vezes a pessoa tem o corpo bom, tem a saúde boa, né? Não tem diabetes, não tem hipertensão. Agora, quem tem hipertensão e tem vários problemas cardíacos, insuficiência ou alguma arritmia, é meio que eu falo mais assim... complicado, não tem como prever. Mais difícil de lidar. E ela, assim, tudo estava bom. Assim, o casamento dela foi lindo, o marido dela era maravilhoso. Sabe aquela pessoa que vê a vida... E ela me ensinou muito, assim, a ter esse olhar do bom, olhar o lado bom. Não, meu marido foi excelente marido. E assim,
coisa simples. Ele foi trabalhador, e ela viveu uma vida simples, não era rica, uma vida simples. Meu marido era trabalhador. Nossa, no final de semana ele levava eu para comer um pastel. Ele ia lá no centro, buscava algumas coisas que eu gostava e trazia para mim. Algumas coisinhas assim, simples. Ele vivia uma vida normal. E esse amor dela pela vida. E quando ela foi ficando mais debilitada, assim, agora eu vou usar andador, né? Ela falou para a filha dela, eu quero ir para uma casa de repouso. E a família foi super contra. Uma das filhas, né, foi super contra. Não queria de jeito nenhum. Não queria. E a cunhada dela já estava lá comigo. Daí ela arrumou um jeito, não quero visitar a minha cunhada, e foi lá. E daí apresentou para a filha. E amou o lugar. Então, ela quis ir. Então, isso que eu achei assim, ela não queria dar trabalho para os filhos, ela sabe o trabalho que um idoso dá, ela já tinha consciência disso. Então, ela quis poupar a família. Assim, é todo um sentimento de altruísmo dela. Assim. Ela quis poupar a família dela. Então, ela, assim, não é só a história dela, era ela. Ela era toda, assim... diferente mesmo. Diferente, um ser humano diferente, um ser humano lindo, assim. E sempre você ia perguntar para ela, às vezes ela não estava bem, você via que ela, tudo bem, você está bem? Tá tudo bem, quase não conseguindo respirar. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Nossa, tudo, a comida, que delícia, tudo maravilhoso. Então, assim, aquela pessoa que via a vida diferente. Então, eu falo que eu vou levar ela pro resto da minha vida, o olhar que ela tinha da vida. E assim, ela morreu acho que com 93, 94 anos. Caramba! E chegar com essa idade, com essa visão de ser grato, é essa palavra. Ela tinha gratidão pelo casamento que ela teve, ela tinha gratidão pelos filhos que ela teve. Que legal. Ela era grata por tudo que ela tinha tido. E não foi nada excepcional, não foi nada. Uma vida comum, Uau, né? Uma casa simples, um marido assalariado que dava a proporcionar uma vida para ela, sempre foi do lar. Mas ela viu beleza em tudo. Então ela, assim, eu vou levar. Que legal. E não era, sempre. Sabia se era cristã, não? Não, era católica. Era cristã. Pô. E sim, é isso. Ela na clínica, assim, ela teve várias oportunidades, ela amava os louvores, de, tipo, reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Ela sempre fazia oração, acho que ela fez a oração umas 40 vezes. Tá vendo? Maravilhoso. Então, assim, eu creio, assim, ela tá com o Pai. Amém. Tenho certeza que ela tá lá. Amém. Né, esse tipo de... A gente consegue enxergar Cristo em algumas atitudes, né? Em alguns lados das pessoas, né? Sim. Então, eu creio muito nisso. Que ela foi salva, né? Também. Amém. Também acredito. E você falou de uma história emocionante, né? Não sei se você tem outras emocionantes, deve ter, né? Mas tem uma história que foi, assim, triste? Tem. Uma que deve me ter muita história muito triste. Na tristeza, assim. E foi uma paciente, assim, a gente não vou citar nomes, né? Então, tipo, ninguém vai saber quem é. Mas eu cuidei dela por 3 anos. E assim, logo que chegou foi muito conturbado. Eu via que a família tinha problema. Só que eu sou um tipo de pessoa que eu sou diplomata. Eu vou lidar bem com todos os lados. Então, eu vou arrumar confusão pra você, não vou arrumar confusão pra você. Então, eu fazia no meio... Eu sempre faço isso. Eu tento unir a família, sempre. Né? Sempre no fim, elas entram muito obrigado, porque um decidiu uma coisa, outro decidiu outra. E no fim, eles saem tudo bem. Essa família ali da antiga que eu falei, as irmãs não se conversavam e no fim, elas ficaram unidas. Porque depois uma queria pôr a mãe na clínica e a outra não, mas no fim elas, só um bichinho aqui, Flavinha. Elas sentiram o amor ali e ficaram unidas. E tanto que a filha que não queria, até hoje a gente tem uma amizade maravilhosa, ela é muito grata, assim, uma pessoa de um coração assim também maravilhoso. E ela sempre fala assim, olha, eu não queria, mas olha, minha mãe viveu os melhores últimos 2, 3 anos da vida dela, foi aqui com você. Mas voltando à história triste, né? Vamos focar. Desde o começo foi muito conturbada, ela chegou num estado muito crítico, daí o filho culpava a irmã culpava o irmão, e aí assim, eu fui levando, eu sou bem discreta, eu vou fazendo os meus cuidados, e ela foi melhorando, né? Que legal.
E daí, no decorrer, ela tinha aquelas alianças de viúva que usa 2, né? Eles põem 2 eles põem 2, quando falece. E a filha já tinha levado algumas joias dela embora e ela ficou muito triste. Daí, por último, assim, ela super lúcida ainda, estava super bem. A filha arrancou as 2 alianças dela e levou embora. Isso, assim, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, porque ela chorava e eu chorava do outro lado, né? Eu não estava demonstrando para ela que eu estava chorando, mas eu estava lá na minha mesa, morrendo de chorar. E, assim, foi uma época que eu estava muito apertada, assim, financeiramente. Aí faz uns 2 anos isso. Bem no meio da reforma. Daí eu falei assim, olha, assim que eu melhorar, eu vou comprar 2 alianças de ouro e vou te dar. Porque, assim, aquilo, para mim, assim, gente, o valor é maior do que o sentimento. Aquilo para mim, assim, foi muito triste ver aquilo. Sim. Né? E a história dela, assim, nesses 3 anos foi toda conturbada. E um dia que ela não estava bem, estava mal. E assim, eu pedindo para a família para levar para o hospital, eu não queria levar. E daí eu falei assim, então eu vou levar? Daí me preparei toda para levar. Eu falei, a família não vem, eu não vou negligenciar isso. Às vezes eu até me arrisco, assim, tipo, tomando na frente, e falei, eu vou. E me preparei toda, falei assim para as meninas, olha, eu vou na virada do plantão, porque daí é mais tranquilo, porque se você vai ser 5 e pouco da tarde, daí um médico atende, depois outro médico atende. Eu falei, eu vou pegar já o plantão da noite e já fico com ela lá, se precisar passar a noite, eu passo a noite com ela. O filho chegou bêbado na clínica. Na clínica? E você não falou que ia levar minha mãe no hospital? Eu falei assim, mas eu vou. Eu avisei você, eu mandei mensagem para você, eu falei que eu ia pegar minha filha na escola, que eu ia deixar lá com a minha sogra e depois eu ia levar sua mãe no hospital. Que não era nem minha obrigação de levar, né? A família que fica com essa questão de levar o familiar aos atendimentos fora da clínica. Mas eu ia porque eu não ia deixar ela ficar naquela situação. E assim, começou a gritar, gritar muito. E nisso um outro familiar me ligou e começou a ouvir os gritos. Não, Flávia, eu tô indo aí. Olha como assim, né? A gente tem uns... Deus põe tudo, ó, ligou na hora. Daí esse familiar Augusto, um querido, assim, me ajuda pra caramba. Eu falo que o ser humano igual a ele, eu falo assim, Deus põe, né, pessoas boas no nosso caminho. Depois eu quero falar um pouquinho dele, porque ele merece um pedacinho desse podcast. Falar. E daí o Augusto ligou, chegou lá. Daí a Silvana gravando, ele gritando comigo, porque assim, queria mostrar, chamou a polícia, tudo, queria mostrar pro policial. O policial chegou, ele parou, ficou quietinho. Daí quis, tipo, falar que a gente estava negligenciando o cuidado. Eu falei assim, não, olha, aqui o doutor tá gravado. E eu falei para ele que eu ia levar ela pro hospital, tanto que me propus a isso. E eu ia realmente levar. E daí teve que fazer um BO ali e tudo. E no outro dia, ele estava lá na clínica de manhã, porque de manhã ele ficava muito bem. E ele tinha um problema com álcool, e sempre à tarde ele bebia. E eu falei assim, olha, tá tudo bem, fique em paz. E as meninas, como assim? Ele fez isso. Eu falei, gente, tá tudo bem. Eu prezo pela paciente. Porque se ele tirar ela daqui e levar ela para outro lugar, ela vai morrer muito rápido. Ela não vai ter o cuidado que ela tem aqui. Então, sempre eu falo para a família, até às vezes no meio da contratação, ele fala assim, olha, eu vou ser sempre ao lado do paciente. Amo vocês como família, gosto de vocês, mas o meu compromisso é com eles. Né? Então, assim, aconteceu várias coisas ao longo, assim, né, dela, tanto que no fim ela estava muito mal, daí ele falou assim, olha, Flávia, eu queria que ela falecesse aqui na clínica, e vários pedem isso, né, porque vai para o hospital, sofre muito, fica longe da família, fica na UTI. Eu falei, tá tudo bem. Daí a filha foi lá visitar, minha mãe tá muito mal, tem que ir para o hospital. Daí eu falei assim, mas o seu filho, o seu irmão falou que queria que ela ficasse aqui, né, e daí... essa desconversa, né? E daí foi pro hospital e realmente ela estava com infecção, ela estava tomando antibiótico venoso lá na clínica mesmo. O convênio estava aplicando nela. E daí, no fim de tudo que eu fiz, dei desconto, eles estavam muito apertados. Eu falei, não, ela não vai para outro lugar, não. Vamos ajudar, a gente ajuda, a gente é uma família. E daí, no fim ainda, ela... quis dizer que foi uma negligência nossa, a mãe dela ficar naquele estado, sendo que o filho preferia que ela ficasse lá. E realmente ela estava muito perto de partir, ela estava agravando a situação dela, né? Daí ali eu concordei, porque realmente ela estava agravando. Lá não, lá era só uma infecção que se ela tomasse um antibiótico no hospital ia se curar e
E realmente, ela voltou, ficou mais... Essa situação passou. Passou, ficou quase 2 anos depois dessa primeira situação. Agora, na última, realmente, ela tinha parado de comer, estava com sonda, já não respondia mais, sabe, a mente já tinha apagado. E junto disso, uma infecção, né? Que daí chegou no hospital, estava evoluindo para sepse. E daí ela quis dizer que foi uma negligência. Então, assim, uma família que eu abracei, que eu cuidei, que muitas vezes nem ia atrás dele, eu mesmo cuidava, porque eu sabia que não ia vir nada dali. Teve um tempo que ela ficou sem comer e eu falei para eles, olha, ela gosta muito de salgadinho, se vocês trouxerem salgadinho, elas vão comer. Nenhum dos dois. Daí eu ia lá, comprava o cento de salgadinho, sabe? E a gente congelava e almoço e jantar a gente fritava salgadinho. Eu falei, gente, não importa o que ela tá comendo. Importa que ela tá sentindo prazer em comer. Ela tinha 90 e poucos anos também. Chega um momento que... Não dá pra você... Não adianta, né? Você tem que prezar, assim, pelo restinho de vida que tem ali. Se é salgadinho que tá comendo, coxinha, bolinha de queijo, tudo bem, vamos comer. Se é o que tá mantendo ela viva, né? Porque ela não comia nada. E depois, salgadinho ela comia. Comia, salgadinho ela comia, toda feliz, com a coquinha dela. E assim, por alguns meses eu banquei esses salgadinhos e assim, e as minhas funcionárias é muito engraçado porque elas acham, tipo, tudo muito... É um absurdo. Eu falo, não é, gente, não é. Eu não vou ficar nem mais pobre de ofertar um salgadinho para ela. Não vai mudar minha vida isso. Né? Então, sempre elas me veem fazendo esse tipo de coisa, né? Então, elas sentem um pouco assim. Eu falo, não, tá tudo bem. Então, esse foi um caso, assim, bem triste, assim. Sim. Mas, assim, quando ela faleceu, assim, eu falei assim, tá bem, né? E todo mundo que falece, às vezes eu pergunto pra mim, ai, como é que você se sente? Não me sinto triste, não me sinto. Eu tenho tanta sensação de dever cumprido que eu não consigo sentir, tipo, a dor da morte deles, não consigo. Porque a maioria descansou, né? A maioria já vinha de uma vida sem qualidade, né? Então, eu sinto plenamente isso, gente. Não consigo falar, olha, não devia ter morrido. Não, foi na hora certa e eu me sinto super em paz. Porque eu sei que enquanto ele estava lá com vida, eu fui lá, eu agachei, eu fiz a unha. Eu fui lá, eu abracei, eu beijei, eu apertei. Eu fui lá, eu dei o meu melhor por ele todos os dias que eu estive com ele, eu dei o meu melhor. Então, eu não consigo sentir esse pesar da morte. Claro. Não consigo. Muito bom. E não é porque eu sofria, é porque realmente é essa sensação. Eu dei o meu melhor enquanto ele estava aqui. Sim. Isso deve ter acontecido, né? Mais de uma vez, assim, muitas. da pessoa... Eu passar choro. a noite e a pessoa acordar falecida, né? Sim, eu choro, tenho as emoções, tudo. Sim. Mas aquela sensação, assim, de... Não existe nada de culpa, né? Porque você amou quando você tinha que amar. Sim. Outro dia alguém falou pra mim, nossa, mas você é fria. Eu falei, não é, você tá confundindo. Não é frieza, é assim, eu sei que ele tá melhor do que estava aqui, né? Que a vida do idoso vai se agravando, não é uma vida tão... A qualidade vai diminuindo. Vai diminuindo a qualidade. E eu sei que enquanto estava aqui, eu amei, eu cuidei, eu beijei, eu carreguei no colo. E eu tenho, assim, não tenho modéstia nenhuma em falar isso, porque realmente eu sei aqui dentro, né? Porque a gente tem que saber quem a gente é, né? Sim, tem uma identidade, né? Então eu sei quem eu sou, que nem assim, quando sai alguém da minha vida... às vezes até funcionário, alguma coisa que se afasta, eu, plena convicção, gente, quem tá perdendo é a pessoa. Eu sei quem eu sou, eu sei que se ela estivesse do meu lado, ela ia só ganhar. Então eu falo sempre isso, falo assim, tá indo embora? Tchau, quem tá perdendo é você, não sou eu. Até quando eu ia arrumar emprego, eu, tipo, não conseguia. Quem tá perdendo são vocês, porque eu sou ótima funcionária. E realmente eu sou. O Pedro fala assim, nossa, você é muito Caxias, você é muito certinha. Se você estivesse numa empresa, você ia estar voando. E realmente, eu falo isso, falo assim, eu sou, mas é Cristo que fez isso. Porque aquela conversa que eu falei pra você lá atrás, da moça que falou, Flávia, você tem que começar a andar certinho. Você tem que começar a fazer o melhor. Lá eu não era, lá eu era toda torta, e já era cristã já há uns 5, 6 anos. Então foi Cristo que foi gerando esse caráter. Com certeza. Né? E sem ele... Quando Cristo vem, ele transforma tudo. E se não fosse ele, eu seria toda torta. Todos nós. Sim, né? Todos nós. Ainda... Cristo vai nos endireitando, né? Vai, ao longo da vida toda vai ser assim. O tempo todo. Tem hora, assim, tem gente que fala assim, mas você é toda boazinha. Não, tem hora que eu não quero fazer o bem. Tem hora que eu quero pensar só em mim.
Mas daí vem uma coisa que me constrange, que me faz fazer, né? Que é o Espírito Santo que nos convence, né? Tem hora que eu penso, não vou fazer isso, não. Eu vou me vingar. Uhum. Né? A gente tem esse sentimento, quem não tem, né, Sim, gente? claro. É o conceito de você saber controlar as suas vontades, né? Sim, e se ninguém fala, assim, ninguém acredita quando eu falo que eu sou colérica, né? Que todo mundo vê essa paz toda da Flávia, né? Mas eu falo assim, até nisso, Deus é misericordioso. Que Ele transforma para eu ter, né? É claro que lá em casa é quem me conhece de verdade, quem sabe, né, que eu sou rígida, que eu sou brava, que eu gosto das regras, que eu gosto que as coisas aconteçam, né? Que o colérico é muito isso, ele gosta de pôr em prática tudo, ele gosta que as coisas andem. Então, quem vê esse espírito mais mandão é quem tá lá em casa, né? Que é todo dia, né? Que é o Pedro, a Sara, o Samuel. Então, quem pode falar realmente quem é a Flávia são eles, né? Porque aqui vocês vêem né? É a superfície, né? É o superficial. né? Eu não vou chegar aqui gritando com você, brava. Em casa eu dou uns gritos. Em casa não tem como. Normal. Né? É isso mesmo. Mas conta quem é o Augusto. Você falou que ia falar dele. Verdade, conta quem é o Augusto. Então, Augusto, ele chegou pra mim tem 2 anos já também. Aliás, ele chegou, né? Os pais dele. Trouxe a mãe e o pai. A mãe veio, assim, totalmente debilitada, assim. A gente não achava que ela ia sobreviver. E é que eu falo, essa expertise da UTI, que a gente sabe recuperar um paciente, né? A gente consegue recuperar bem o paciente. E ela teve uma recuperação, ela veio com uma lesão na sacral muito grande. E assim, foi até bem demorado, assim, acho que mais de 6 meses, mas assim, fechou a lesão, uma lesão muito grande, muito feia. E hoje, assim, agora recentemente a gente mudou a medicação. Eu já vinha falando para ele há uns 6 meses essa medicação. Troca essa medicação é muito antiga, né? Temos coisa mais moderna, o doutor já falou tal, e tipo aquela resistência. Agora trocou a medicação dela e ela é sequelada de AVC. Então, tipo, a gente não sabe se ela entende, se ela não entende, mas ela fica assim, ó, com aquele olhinho assim, sabe, procurando. E quando assim, alguém que ela gosta passa, ela vai junto com o pescoço, sabe? É muito lindo de ver, tipo, desses dias que tirou a medicação, o quanto ela melhorou, né? Quanto melhorou. Melhorou muito. E o pai dele faleceu já, que é o que eu te falei do cardíaco. O paciente cardíaco, ele te dá esses sustos, assim, tá super bem. Pô, então a mãe e o pai foram internados juntos. Juntos. E eles ficavam juntos, assim, no mesmo quarto? Que legal, no mesmo quarto. Uma família. Eu tinha 3 casais lá. 3 casais. Nossa, uma cara. família. Por que assim, os casais, eles preferem ir pra clínica, Flavinha? São então, os filhos mesmo, parte do filho, ou eles... Os que eu tive, né, assim, ou um dos dois estava com demência, daí estava difícil cuidar em casa, daí o outro cedeu para ir. Entendi. Né? Acaba cedendo, mas alguns têm resistência, até é muito gostam, pra pessoa até que cuida, gostam, né, da gente, elogia, gosta de tudo, mas às vezes um outro tem uma resistência. Eu preferia a minha casa. Quem que não? Né? Mas e aí? Na casa ia ter segurança, ia ter esses cuidados? Sim. Não ia ter. Não e tem. é muito cansativo, né? Eu conheço um casal de idosos que ele tá com uma demência já avançada já, e ela super lúcida. E você vê o quanto ela tá cansada. Sim. Sabe? Porque fica doente. Porque assim, eles têm quase a mesma idade, já são de idade os dois, Sim. e ela tá o tempo todo, assim... cuidando para ver onde que ele tá, para onde que ele vai, porque se deixar sozinho, ele foge, Eu tenho 3 casos que o idoso foi para mim e o cuidador, um era o irmão, uma era a mãe e uma era a esposa, foi pro hospital psiquiátrico. O cuidador foi pro hospital psiquiátrico e o idoso veio para mim, porque assim, surtou. O irmão que foi mais grave, que até hoje não se recuperou, ainda tem contato com a família, ele ficou 10 anos cuidando do irmão. 10 anos. Não, é muito assim, pesado. Então, assim, ele surtou e hoje ele meio que vegeta. Tipo, apagou a mente dele. Olha isso. Caramba. Porque é o que eu falo, assim, a gente não pode ficar julgando quem põe numa clínica de idosos. Não dá pra julgar. Porque as minhas meninas, elas vão lá, elas trabalham 12 horas e folgam 36. Quiçá não folga mais quando elas têm direito a 3 folgas no mês. Então, elas vão ter outra vida. Agora, a família cuidador é 24 horas. 24 horas.
E às vezes a pessoa com demência fala e repete a mesma coisa, repete a mesma coisa. E não é fácil, gente. Não é deve fácil. ser algo pesado, né? É um clima, é uma pesado. situação. Não dá pra julgar. Não dá. Eu sempre falo, gente, não dá pra julgar. Cada caso é um caso. Porque assim, julgar todo mundo fala, mas ninguém vai falar, olha, vai descansar uma semana, que essa uma semana eu vou cuidar. Fica uma semana com a pessoa. Não, todo mundo vai dar pitaco. Nossa, mas você vai pôr numa casa de repouso. Ai, você vai fazer isso com a sua mãe, você vai fazer isso com o seu pai. Mas ninguém fala, olha, vai viajar uma semana, eu vou cuidar de tudo. Fica tranquilo. Não, ninguém. E voltando ao Augusto. Então daí, o pai dele faleceu, né? A Cacilda continua lá comigo. E, assim, eu não sou uma pessoa que quero ganhar. Eu queria dar qualidade de vida para eles. E daí eu queria muito fazer lá à frente, colocar a grama artificial, para eles irem lá, para eles sentarem, sabe? Que eu amo essa alegria deles. E, assim, tipo, tinha acabado o dinheiro, tava bem difícil. Daí Augusto falou assim, Flávia, quanto que fica? Eu falei assim, eu acho que fica tanto. Não, mas eu vou te arrumar esse dinheiro. Eu falei, como assim, Augusto? Não, você vai pagando como puder. Assim, quem que faz isso hoje em dia? Emprestar um dinheiro sem juros? Não faz sentido, né? Economicamente, né? O que a gente tá conversando. E assim, os pais dele podiam morrer a qualquer momento e ele não tinha certeza se eu ia pagar ele. E assim, ele fez isso umas 4 vezes comigo ao longo desses 2, 3 anos, assim. E daí ele, pode ser o que você precisar. Então, tipo, umas 4 vezes eu precisei nele, dessa reforma da frente, que a gente colocou a grama artificial, que ficou um espaço lindo agora, assim, maravilhoso lá. E ele fala assim, Flávia, as coisas que você fala que você quer fazer, você não pensa no... Ele fala que eu vivo em obra, né? Você não pensa no custo, o seu pensamento é, vai ser bom pros voos, vai ser bom para eles. E agora eu tô colocando grama artificial do outro lado. Porque eu vi que é um espaço que dá para ver mais a rua ainda, porque eles amam ficar lá. E dia de domingo, as famílias vão descendo pra lagoa e fica dando tchau e buzina pra eles. Lá na lagoa do Taquaral? É muito perto da lagoa. Que gostoso, cara. E daí eles ficam dando tchauzinho, sabe? Daí era um espaço que eu ia colocar uma grama amendoim para cobrir uns tocos de árvore lá, né, que tava feio. No fim, eu achei uma pessoa que conseguiu arrancar os tocos, foi um trabalheiro. Eu achei que ia me matar, porque nem eu achei que ia dar tanto trabalho, que tinha 1 metro, 3 troncos de 1 metro. Mas ele conseguiu arrancar e a gente preparou lá já para pôr a grama artificial, então a gente vai ter mais um espaço agora, para eles ficarem lá na frente observando a rua, assim, que eles gostam disso. Sim. Mas não é um que é logo na frente da lagoa, né? Não, é a rua de uma trás rua de acesso. É a rua de trás da lagoa. Porque esses dias tem o portão principal, a rua de cima, paralela com a Heitor Penteado. Porque esses dias eu fui lá e tem uma também, né? Parece que é bem em frente à lagoa. É, bem em frente ao Parque do Taquaral, na verdade. Tem várias, né? Lá na Heitor tem várias. A minha tem o portão principal, é a rua de cima, Fernão de Magalhães. A gente sabe que, é como a Flávia falou, né? Quando a pessoa chega, né, numa situação de idoso, não necessariamente ela vai para uma casa dessa, né, de longa permanência, porque está doente. Não. Mas para ter qualidade de vida, né, Flavinha? A gente tem que pensar, é o contrário. Tem vários casos que a família fala, nossa, quando eu estava em casa, eu vivia internado, agora não vai mais para o hospital. Eu falei assim, mas é claro, a gente vê a infecção, já trata antes. Eu estava com o paciente que estava um pouco secretivo, eu falei, olha, vamos fazer manobra e vamos tirar a secreção para evitar pneumonia. Ele, nossa, Flávia, é verdade, meu pai vivia internado com pneumonia, agora já faz um tempo que está aqui que não é internado. Então, várias famílias reconhecem isso, que assim, evita internação, porque assim, o paciente internado volta com mais um monte de bactéria do hospital, mais um monte de coisa. Então, assim, isso é gratificante, assim, essa coisa. Realmente, eu tenho pouquíssimos pacientes que vai para o hospital, porque a gente tem essa prevenção de tratar antes para evitar a internação mesmo. Tem assim, equipamentos médicos lá, equipamentos de UTI? Não. É uma casa que hospeda idosos, né? Na realidade, o paciente ficou grave, ele tem que ir para o hospital. Mas o que assim, a gente pega antes de ficar grave? Que eu te falei, um odor de uma urina. Você já faz um exame de urina, e urocultura, vai vir lá descrito o antibiótico que tem que dar para o paciente, né? O pulmão, você está vendo que a hora que tosse, gente, é incrível. A gente fica, quem tossiu? Já ouve de longe. Aí você pega o esteto, você vai lá ver, o pulmãozinho já está querendo agravar. Então, se você intervir nessa hora, você evita a internação. Sim.
trabalha sempre buscando em busca da prevenção, né? Sim, com certeza, com certeza. Porque tá pensando racionalmente, se você já trabalha em cima da prevenção, os custos são menores, o trabalho é menor, Sim. Né? Você evita um monte de dor de cabeça. Sim, as famílias super agradecem, porque quando vai para o hospital, daí eles têm que pagar cuidadores para ficar lá. Toda a família se mobiliza, porque, que nem eu te falei, são pessoas de 70 anos cuidando de 80, 90, ou pessoas de 80, às vezes, cuidando de pessoas de 95, Gente, 100. é uma loucura mesmo. Porque, assim, naquela época, se tinha filho com 15, 20 anos, né? É. Então, são pessoas idoso cuidando de idoso. Sim. Tem mãe e filho? Não. Ainda não. Não. Esse ia ficar, né? Ia ficar os... Não, eram irmãos, 2 irmãos. Mas acabou que ele precisou de um hospital psiquiátrico mesmo, né? Era uma outra intervenção. Bom, tem uma pergunta que a gente sempre faz, que não é necessariamente relacionado com o tema, né? Que é quais são os livros que você leu, ou o livro que você leu que te marcou. Tirando a Bíblia, claro. A Bíblia não entra aí, porque a Bíblia a gente sabe que é especial. Obediência e Intimidade, eu leio ele pelo menos uma vez no ano. Sério? De quem? Eu não lembro o autor. Obediência e Intimidade. Então é um livro que fala um pouco de obediência e de você ter o tempo com Deus. Ela até fala, acho que ela fala iada, né? Ter o seu iada com Deus. Então, assim, eu gosto muito dele e eu gosto de reler ele. Assim, gosto muito de reler ele, demais. E um que eu também gosto de... Eu vou falar os 2 que eu gosto de reler. Tá? Vou falar mais não. Que é o que você mais gosta, provavelmente. Lealdade e Deslealdade. Lealdade a gente precisa lembrar. Fantástico. A gente precisa lembrar como sempre. Que é? Timothy, alguma coisa assim? O autor? É o Timothy Keller? Não lembro. Mas Lealdade e Deslealdade eu acho que é uma leitura, de verdade, que todo cristão deveria ler. Porque assim, você aprende isso... Lá tem descrito com o funcionário, você aprende isso com o seu pastor, você aprende isso com a sua família. Você aprende a manter a lealdade com todos à sua volta. Então, assim, é um livro que eu sempre falo, sempre que eu conheço alguém, eu falo, gente, lê, é importante. Então, sempre eu falo. Então, são 2 que eu sempre leio, sempre volto para reler. Né? A Obediência e Intimidade, para lembrar da intimidade, ele fala muito sobre obediência parcial, sobre você obedecer na íntegra. Então, assim, mexe muito comigo isso. E sempre eu relembro trechos assim, fico, isso aqui é pra minha vida. Eu queria falar uma coisa também, não sei se essa pergunta pro final. Eu quero falar, gente, porque assim, eu acho que muitas pessoas vivem isso e acho que o Espírito Santo tá incomodando aqui pra falar também. Amém. E as mulheres vivem muito isso, né? Hoje até conversei um pouquinho com uma amiga sobre isso. Sobre o conciliar, né? Tantas bandejas das mulheres. Sim. O quanto, assim, isso é difícil, o quanto a gente se cobra. E eu, assim, com o meu temperamento, eu me cobro muito. Eu quero a perfeição sempre, eu quero... Às vezes, o que acontece? Você não... você poderia entregar o feito, mas porque você quer o perfeito, você não entrega nem o feito. Né? Às vezes dá pra fazer um feito. Sim. Daí você não entrega nada porque você quer o perfeito. Sim. Então, assim... Nós, mulheres, queremos muito ser perfeitas. Queremos ser perfeitas como mãe, perfeita como esposa, perfeita como empresária, perfeita no ministério, perfeita com Deus. Então, assim, eu tô numa fase de 1 ano e pouco aqui buscando o equilíbrio, sabe? E saber que eu não vou conseguir ser perfeita em tudo, que algumas coisas eu vou precisar delegar, que eu preciso de ajuda. Sempre tive muita dificuldade de pedir ajuda. E que dá para fazer de uma forma leve, sem ficar pesado. Eu tenho agora que cozinhar, eu tenho que chegar em casa tarde, fazer comida e limpar. Então, assim, dá para fazer de uma forma que fique mais ok, né? Com certeza. Vamos pedir ajuda, vamos deixar algumas coisas pré-preparadas para facilitar. Então, assim, eu acho que a gente precisa deixar isso mais leve, porque eu deixei pesado por muitos anos. Então, eu acho que é uma coisa assim que já... me machucou, já machuquei pessoas por deixar tudo muito pesado, querer sempre achar um culpado. Né? Em vez de trazer solução para o problema, você fica apontando culpado, né? Você fica, porque ele não me ajudou, porque ele deixou a roupa jogada aqui, porque, sabe? Então a gente acaba trazendo atenção para o nosso lar, porque a gente trabalha fora, a gente tem um ministério. Cuida de filhos. A gente cuida de filhos, cuida de escola, cuida de atividades extras deles. Então é uma carga grande, assim, para a mulher. Mas, assim, a gente escolheu, né? A gente não quis lá, né?
buscar isso. Porque se eu quisesse ter a opção de não empreender, teria também. Né? Uma opção de ficar mais na minha casa. Então, eu escolhi isso. Sim. Então, já que eu fiz essa escolha de estar à frente de uma clínica, de ter uma responsabilidade, de ter praticamente 40 vidas em que eu sou responsável, Sim. né? Que é uma responsabilidade muito grande, né? E eu, por ter esse temperamento de ser Caxias, então eu quero sempre fazer o meu melhor, sempre, e tá tudo ok, né? Mas eu escolhi isso, né? A minha família não escolheu. Então, eu tenho aprendido de um ano e meio para cá, a deixar isso mais leve. E eu acho que a mulherada deveria ver isso. A gente não vai conseguir ser bom em tudo. Né? Não dá. O que a gente tem que buscar é um equilíbrio. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias, eu estava no playground com a Sarinha brincando com ela e pulando. E tinha umas 3 moças, assim, que não trabalhavam fora. E, assim, elas estavam tudo no celular e os filhos pra lá. E eu estava brincando com a Sara. Mas já aconteceu do também tá lá, tá? Então, só para contextualizar. Mas Deus falou assim comigo, assim, quase que audível, gente. Não sei nem falar para vocês como é que foi. Você ficar em casa, porque eu tava numa fase me culpando muito, porque eu não tenho tempo, eu trabalho demais, e sempre aquela culpa. E eu comecei a identificar que essas acusações não eram de Deus. Né? Era o Satanás querendo botar aquilo no meu coração para me deixar triste. E daí eu olhei à volta, assim, realmente, né? Várias donas de casa, nada contra, pelo amor de Deus, tô aqui, né? Levantando nada disso. Mas Deus falou assim, por que você acha que se você ficar em casa, você vai mais ter qualidade de tempo com a sua filha? Você pode ter qualidade de tempo com ela, trabalhando, tendo um ministério. E daquele dia eu senti paz. E comecei a olhar isso. Não, quando eu estiver com ela, eu vou estar com ela. Eu vou abraçar ela, eu vou beijar ela, eu vou ficar com ela. Focar naquilo, né? Sem Vou ficar ficar com ela. pensamento... Celular aqui, né? Isso é muito importante, né? Porque assim, às vezes eu poderia estar em casa todos os dias e ficar no celular todo dia e só gritar, pega isso, faz aquilo, vai, põe a roupa. E não fisicamente você tá com ela, mas emocionalmente você não tá ligado. Então Deus me ministrou de uma maneira ali que saiu um peso, e eu creio que tem muita mulher vivendo isso. Esse peso de querer essa perfeição, de querer dar conta de tudo. Né? Assim, a gente não dá conta de tudo, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa falar como a gente quer que seja feito, né? Então, ensinar, né? Treinar pessoas, porque às vezes a gente quer e a pessoa faz errado, a gente já vai lá, não quero, deixa que eu faço. Eu falo que é de mim isso. Então eu tô aprendendo a lidar com isso e tá ficando mais leve, eu tô mais feliz. Que legal. Entendeu? Então eu acho que tem muitas mulheres passando por isso, e por isso que eu toquei nesse assunto. Eu acho que é importante a gente... E eu acho que são mulheres, né? Você tá falando para mulheres, mas eu acho que é a geração em geral, né? A geração multitarefa, né? Sim, multitarefa. Multitarefa, você tá conversando aqui, mas você já tá pensando no que você tem que fazer depois saindo daqui, né? Ou o que você deveria estar fazendo, ou o que você deixou de fazer, você não tá totalmente concentrado ali. Não consegue estar. Quão difícil é isso, né? Sim. Hoje, porque hoje a gente tem informação fluindo de todos os lados, né? Sim. Você tá no seu sofá, Rodrigão, de repente, sei lá, olhando pro celular, mas tem TV ligada, tem música tocando, e você tá absorvendo de alguma forma tudo isso. de todos os lados. E aonde que você tá o seu foco? Você vai perdendo foco, assim, né? Sim. Por que tá tendo tanto esquecimento? As pessoas, porque eu tô esquecendo. Por quê? Porque, assim, o nosso cérebro, ele é programado para apagar. E aí você acorda, você já viu o celular, já viu um monte de coisa. Aí você sai, é uma poluição visual, um monte de outdoor, um monte de coisa. Todo. E você olha, e você já viu a TV, você já viu... Sim. Leu a Bíblia, até isso. Você fez 200 coisas já às 9 horas da manhã. verdade. O seu cérebro precisa apagar. Pelo menos 120 coisas. Só vai ficar 80. E nisso você esqueceu onde você botou a chave do carro. E nisso você esqueceu... Automático. Alguma coisa importante que você tinha que levar com você. Então as pessoas às vezes... Eu vejo muita gente preocupada. Nossa, será que eu tô tendo demência? Será que eu tô tendo Alzheimer? Eu falei, não. É muita informação. A gente tá bombardeado de informação o tempo todo. Isso é verdade. E isso, né, acaba atrapalhando, sim. Um pouco a nossa vida. E isso você tocou num assunto interessante agora que a gente está conversando sobre isso. Você tem notado
É claro, as pessoas que estão chegando na clínica são pessoas que de uma geração anterior, né? Uhum. Mas você nota algum tipo de mudança por conta da quantidade de informação e por conta da Eu estudo tecnologia? muito, assim, eu gosto muito de ler artigo científico, eu tô sempre baixando, então isso ajuda também a te responder isso aí. Aham. O que que acontece? Que tá tendo, já vi presencial, recebendo pacientes novos, 60, apresentando esquizofrenia, que geralmente é diagnosticado lá com 18 anos. Apresentando, assim, uns comportamentos, não sei, assim, acho que ainda vai ter muito estudo a respeito disso, vai ter muito, né, porque demora 20, 30 anos para sair um estudo para identificar, mas eu tenho percebido isso, pessoas novas, com esses pensamentos mais perseguidores, pensamentos que vão ser envenenados. Algumas demências trazem esses pensamentos perseguidores. Sim. Mas eu tenho visto casos assim, e daí algumas famílias falam, mas ele já te apresentou alguma coisa lá com 18 anos. Daí foi tão leve, mas exacerbou assim com algum trauma que viveu agora recentemente. Então tem essas pessoas dessas idades mais novas apresentando isso. Mas não é um dado, né? Ainda não tem, né, estudo suficiente para você cravar, é isso, sim, né? Sim, Mas eu creio que daqui uns 15, 20 anos vai começar estudo sobre isso. Esquizofrenia ou diagnosticada da forma errada, né? Não foi pega lá atrás, está sendo pega agora. Né? Ou, de repente, um diagnóstico diferente. Uhum. Ou vão dar um nome para isso. Os problemas vão ser diferentes, né? Ou vão dar isso um nome. fato, né? Isso é tão interessante que eu estava, essa terça-feira que passou, eu dei aula lá, né? No Mergulhando. E aí eu falei sobre alguma coisa de decisões, né? E o William foi lá buscar mesmo no celular. Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde já tem um estudo bem avançado sobre isso. Cada ser humano, em média, Flávia, toma 35 mil decisões por dia. Eu ia falar isso, é isso mesmo. Cara, é muita coisa. Sim, muita coisa. E aí você vem, o que você falou, a nossa volta. Sim. Né? Tá interrompida de poluição, poluição visual, sonora, né? de rompimentos sonoros, de situações difíceis. Então, isso tudo é pelo celular, WhatsApp, né? Tipo, há uns 15 anos atrás, você recebia uma ligação do seu pai, da sua mãe, por semana. Como é que você tá? Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, beleza. Hoje você acorda, esse tempo paradinho, depois a gente até olha pra constatar, vai ter umas 200 mensagens. É isso aí, cara, é uma loucura o WhatsApp, vai ter você trabalha. 1h30, o celular parado vai ter 200 mensagens. Você entendeu? Então isso, né, essa facilidade também acaba aumentando essas informações na nossa mente. E vai acabando, atrapalhando um pouco. Eu amo neurociência também, gente, por causa do pezinho lá na psicologia, acabam. E tem uns estudos agora de jejum de dopamina. Você parar de fornecer dopamina pro seu cérebro, para você começar a dar uma desacelerada. Né? Então, assim, desviciar, né? Desviciar. Então, assim, eu acho muito interessante, assim, esse estudo da dopamina, tá, assim, vários pesquisadores estudando, e eu achei muito interessante, tem um que eu gosto muito, sigo ele há muito tempo, e ele fala assim, a nossa dopamina, ela vai piscando assim, a nossa, que nós produzimos, né? Daí você vai lá, come um doção, né? Milkshake, um monte. Então, assim, toda hora... Abre o Instagram. Abre o Instagram, vê uma coisa legal, sabe? Então, toda hora você dá um super estímulo de dopamina muito grande para o seu corpo. E é tudo muito acessível, tudo muito fácil, que nem lá antigamente a gente, para ter uma Coca-Cola no final de semana, né? De 1 litro, cada um bebia um golinho. Não tem mais isso, Coca-Cola é à vontade. É um bifão gigante à vontade para cada um. É por isso que as crianças de hoje em dia, a conversa não é mais aquela coisa inocente como a gente tinha, né? Aquele negócio assim, pô, você... Já sabem tudo. Já sabe tudo. Sabem tudo. Tem acesso a tudo, né? Vem aqui, vem ali. O trabalho remoto também, né? Sim. Antes você colocava alguém na sua frente e vocês
numa sala e vocês tinham que conversar sobre aquele assunto. Hoje você entra numa videoconferência, Sim. enquanto você está conversando com ele, você tem a sua outra tela aberta aqui que você já está resolvendo outro assunto aqui no chat. Muito, muito, muito isso. E o homem tem um pouco de dificuldade disso aí, né, Rodrigão? Tem, o homem não tem. consegue. Na verdade, A pessoa tá falando aqui, se você tá fazendo aqui, ó, se tá digitando alguma coisa, você já esqueceu, porque você não consegue concentrar. É por Eu isso não que consigo. você falou uma coisa certa, né? Por exemplo, você tá no WhatsApp, a criança tá gritando aqui, eu tô trabalhando ali, você tá que ter que cuidar do paciente aqui, não sei o quê. A mulher tem mais facilidade, muito mais facilidade para isso do que um homem. Mas isso é científico? Tem mesmo? É científico. Ela tem esse senso, né? Que interessante ela isso. consegue estar aqui e de repente a criança... Apesar que tem alguns homens também, né? A criança tá caindo aqui, Também estica tem. a mão e consegue. Mas a mulher tem mais. Ela tem Ela tem consegue estudo, manejar várias... tem estudo a respeito disso. Mas tem vários estudos que você fazer isso, várias coisas não vão sair muito bem. Não vão sair, com certeza, cara. É meio lógico Então isso, tem né? o estudo que a mulher, ela lida um pouco melhor com essa situação, mas tem os estudos científicos que falam. Já teve até, tipo, estudo prático disso, né? Então alguma coisa se deixa passar, né? Sim. Não vai ser perfeito, né? Não tem nem como, né? Não. Então alguma coisa vai passar, alguma coisa vai dar... Às vezes não dá errado, mas não fica com a Não fica qualidade legal. que se você Não parasse fica. para fazer só aquilo, Não fica, gente. né? Eu acho que isso é um problema, ou é uma situação que a nossa geração vai ter que aprender a lidar. Sim. E todas as soluções estão em Cristo, né? A gente busca as respostas em Deus. Sim. E Deus vai dar a resposta para essa geração, cara. Mas vai, ó, eu acompanho um rapazinho também que eu gosto dele, e ao mesmo tempo que eu falei assim, olha, quando levantou a geração saúde, agora, uns 15 anos pra cá, levantou a geração saúde, vamos cuidar, vamos parar de comer errado, vamos exercitar. Vai levantar uma geração saúde mental. E Já vai ser tá os levantando, nossos. né? Parece que Mas tem vai um ser os movimento. nossos. Porque, assim, por mais que, assim, a gente fica, olha, não fica no videogame, não fica aí vendo vídeo. Que nem eu, assim, a minha briga com o Samuel é ver vídeo curto, eu não deixo ficar lá, né, não gosto. Meu filho, isso aí não traz nada de bom pra você, verdade. não é legal. Mas eu ainda vou ver ele falando isso. Vou ver ele ensinando pessoas o quanto prejudica a saúde mental ficar lá no Reels lá o dia inteiro, vendo vídeo curto, o quanto prejudica ficar no videogame o dia inteiro e não buscar coisa produtiva, não buscar coisa que agregue, né, conhecimento que tem. A gente tá lendo Provérbios agora, eu e ele. Legal. E daí a gente tava lendo, e eu falei assim, daí no final, né, acho que é o segundo ou terceiro, falei assim, filho, vamos entender? E daí tem uma frase lá que fala assim, a sabedoria grita, a sabedoria nos chama, Sim. a sabedoria está em busca da gente. E realmente tá. Quem quer ter sabedoria tem. Tá aí à volta, tem livro para ler, tem estudo, tem tudo. E aí, você vai perder o seu dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro na internet? Flavinha, você falou tudo. Entendeu? Então a sabedoria grita, a sabedoria chama. Hoje em dia, falar assim, a pessoa não teve acesso, tem livro de graça, gente, tem muita tudo, coisa por aí. né? É que ninguém quer ler. Não. Né? E por quê, né? E isso é muito interessante, porque o livro ele é muito mais contemplativo do que, sei lá, um filme na TV, né? Sim. Eu tô lendo um livro que ele fala um pouco disso. Em um momento você tinha só livro. E o livro, ele é mais contemplativo porque você tem que usar mais a sua mente para imaginar a situação. Sim. Depois você passou pro rádio, que ele já simula mais, já emula, né, mais sentidos. Sim. No rádio você tem a audição também. Sim. E depois você passou para TV, você já está emulando, né, e simulando visão e audição. Sim. Ou seja, você não precisa mais usar tanto isso aqui. E essa é a tendência. Hoje você tem aquele óculos da Apple, né? Sim. Vocês já viram isso? Não vi. Aquele óculos da Apple, esse é o ar-condicionado, que ele te dá uma visão virtual ali do ambiente, né? Enfim, então você está cada vez mais entrando no mundo simulado, onde você precisa contemplar menos e você está totalmente imergido naquilo. Sim. Enquanto antes, quando você vai ler um livro, por exemplo, você precisa usar isso aqui, você precisa contemplar.
Então tem esse movimento Sim. também de videogame. Você está totalmente simulado ali, você está simulando sim. todas as certeza. coisas, né? Com certeza. Tem esse movimento também que a gente precisa ter cuidado. Eu não vim de uma criação que estimulou a ler, né? Então eu tenho super dificuldade. Assim, eu pego um livro, eu tenho que... É suado. Eu tô tentando terminar um livro ali já faz um tempinho, mas assim, a minha meta é ter uma disciplina de ler uma quantidade de livro por mês. É verdade. Sabe, eu tenho orado para Deus pedindo isso. Uhum. Porque assim, eu falei, como que eu quero ser exemplo pro meu filho e falar que ele tem que ler, que ele precisa ler, se eu não tô lendo uma quantidade... Ele me vê lendo, mas não me vê lendo o quanto Quanto você queria. queria. Então, assim, como é que a gente... É tudo pelo exemplo, a criança. Como você fala pra criança, não joga o papel no chão se você joga. Não tem como, a criança, Sim. a hora que não estiver na sua frente, vai jogar o papel no chão e vai fazer você passar vergonha. Uhum. Então, assim, é o exemplo. É verdade. Então, assim, a gente tem essa desculpa, assim, a minha geração tem, alguns não, porque o Pedro sempre leu, ele lê livro, assim, tipo, rapidão, e porque a mãe dele sempre incentivou, sempre teve essa coisa em casa de incentivar a leitura. Então, para ele não tem dificuldade nenhuma, ele ama ler, tá sempre lendo. Agora, eu sinto essa dificuldade, mas isso não pode ser uma desculpa. Para eu não ler? Não. É tudo um costume. Porque, assim, se eu não conseguir dominar isso em mim, o que eu vou conseguir dominar? Uhum, de novo, né? O dominar as paixões, né? Sim, o que eu vou conseguir ter controle na minha vida se eu não tenho controle de falar, você vai parar aqui 10 minutos e vai ler todo dia. Você vai ler um capítulo que seja todo dia de um livro bom. Sim. Você vai fazer uma lista de livros que você vai ler. É isso. E todo dia você vai ler. Eu tenho uma pessoa também que eu gosto, ele fala assim, café, almoço, jantar. Você vai ler 10 minutos, café, almoço, jantar. Tipo, dá pra fazer, dá pra organizar pra você ler 10 minutos. Daí ele fala dia. assim, 5 minutos que seja. Então, se você ler 5 minutos café, almoço, jantar, porque daí vai entrando, né? Isso. E daqui a pouco você tá lendo uma quer hora, ler, 2 horas. Eu tô lendo um livro que eu tô, tipo, apaixonada, antes de hora de terminar, assim, tá mais tranquilo esse. Agora tem um outro, também você tem que saber escolher seu livro. Tem um outro que eu peguei, tem 2 meses, não consigo. Não avança. Não vai, já deixei ele meio de lado, comecei a ler um outro. Tem uns 2 dias, já tá na metade. Cara, eu não gosto de meio que ler 2 ao mesmo tempo. Hoje eu tô fazendo isso, mas eu não gosto. É porque, assim, às vezes acontece do ministério, entendeu? Encaixa. Tem isso, eu tô lendo 3 ao mesmo tempo, cara. Tem. Porque tem também do ministério. Encaixa. Né? Que loucura, gente. Mas assim, tem muita coisa, né? Tem muita coisa pra conversar sobre isso. Meu Deus, se a gente, assim, parar pra falar, assim, sobre mente, que eu amo a mente, gente, eu amo a mente também. A gente vai trazer a Suane aqui. Meu fazer Deus. Não vou perder esse. Vamos, aí vai todo mundo fazer um bate-papo. Meu Deus, é muito bom, né? A Suane, ela tem se aprofundado muito nessa questão da cura da mente. Sim. E é algo que eu sempre comento sobre com ela, sobre essa questão, porque o que você falou é muito verdade, Flávia, porque Deus tem dado dons para algumas pessoas para curar a mente das outras pessoas. Sim. Porque aquilo que você falou, aonde, por exemplo, hoje você liga uma televisão ou vai numa igreja, quantas vezes você vê uma pessoa possessa? Antigamente se via muito. Sim. Hoje não, correto? Sim. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, trocou de estratégia. Uhum. Ele não fica mais entrando nas pessoas. Ele ataca a mente. Uhum. Só que Deus também capacita outras pessoas para curar a mente. Sim. É a geração que mais tem problema com a mente, né? Ansiedade, depressão e outras doenças relacionadas, né? Sim. Esse livro fala de cura, fala assim, do que você viu com a sua família no passado, quando você é criança, geralmente você quer reproduzir. E ele fala que a gente precisa curar isso. É assim, se foi algo ruim, né, gente? Se foi algo bom, é legal você reproduzir. Mas na maioria dos casos não foi algo bom, né? É um livro sobre finanças e ele fala a respeito disso. Ele fala assim, se você viveu isso com seu pai e sua mãe, você vai querer reproduzir. E inconscientemente, se você não estava acostumada, a sua família nunca foi de poupar, você vai querer fazer isso. E você se sabota, você começa a poupar, vou economizar nisso. Quando você vê, você vai lá e
Por quê? Porque sua mente está condicionada àquilo. Já tá fazendo, você nem sabe por quê, né? Sim. É igual um pouco- você ler um livro que não é cristão, mas você lê Pai Rico e Pai Pobre. É, muito bom esse livro. Cara, é isso, é o que você acabou de dizer. O cara tinha o pai rico e o pai pobre. Uhum. O pai pobre, ele era um cara totalmente alfabetizado, tal e tal. Sim. O pai rico não. Uhum. Mas o pai rico sabia lidar com as finanças. O pai rico era do amigo, né? Isso. O pai do amigo é dele. justamente E isso. o pai dele queria que ele fosse para a faculdade, fizesse tudo É aquele justamente caminho, isso. né? É justamente isso. Sim. É bem isso mesmo. Muito bom, gente. Flavinha, qual que é o nome da clínica mesmo? Morada dos Sábios. Morada dos Sábios. E se alguém quiser aí Fazer uma visita, Conversar, né? fazer uma Entrar em visita. contato. tá precisando internar um familiar, um ente querido, Geralmente Como entra em contato? eu gosto de estar à frente disso, né? Dessa entrevista, de mostrar a clínica. Uhum. Eu sou muito presente, né? Então, assim, eu não sou aquela pessoa ainda que conseguiu delegar essas partes. Tem várias coisas que já delegou. Mas acho que isso ainda com você. cabe bem a mim. Daí, não sei se eu passo meu celular, não? Tem rede social? Tem rede social também, lá tem telefone, Acho que tem é melhor tudo. você passar rede social, porque Sim, se você passar aqui na internet o celular, pode ser que você tem 200 mensagens hoje, pode ser que sejam 400 amanhã. Sim, lá tem as redes sociais, né? A gente coloca sempre os nossos eventos. Qual que é Morada dos Sábios. O Instagram é Morada dos Sábios. @morada dos sábios. Isso. Muito bem. E tem também no Google, né? Que também Acha no Google também, se você Google colocar... Empresas, né? Tem bastante fotos lá também. A Morada dos Sábios é em Campinas. Em Campinas. Em Campinas, Muito bem. Taquaral. Muito bom. Muito bom. Quer dar um recado final para quem vai acompanhar? Eu quero, mas agora para as famílias mesmo, para se desfazer da culpa, né? Assim, às vezes eu recebo muita familiar chorando, olha, eu tô trazendo, mas eu queria muito ter condições de cuidar da minha casa, mas eu não consigo por conta disso, daquilo. Cada um tem a sua dinâmica, né, na sua casa. E que assim, que seja mais leve isso, né? Uhum. Que não precisa ser tão pesado, que hoje nós temos clínica com qualidade, que dá toda a assessoria. E você colocar numa clínica não é você abandonar. Você pode pegar, levar para passear, levar para almoçar, tomar café da tarde. É aquilo que eu te falei da presença da criança. Eu não fico com a minha filha o dia inteiro, Uhum. mas o momento que eu tô com ela, eu tô com Qualidade. ela, entendeu? Dá para ela se sentir bem amada, né? Sim. Porque o momento que você tá lá, você tá lá. Sim. É a mesma coisa para esses familiares que ainda têm esse receio. Se tiver condições de manter em casa, beleza, tranquilo, bacana. Mas se você vai fazer isso, não precisa ser com tanta culpa, com tanto pesar. Né? Eu sinto isso, não são todos, mas que algumas famílias colocam, mas como se levam uma culpa consigo que não há necessidade Acho de que levar. tem um pouco isso mesmo. Não precisa ser assim. Sim. Muito legal, cara, essa visão. Muito bacana. Mais um. Mais um. Deus abençoe, viu? Queridos, se vocês gostaram da história da Flavinha, não esqueça de curtir, se inscrever também se você gosta do canal do Pode Enrucar, dos vídeos, comentar e compartilhar com toda a família. E esse foi o episódio 41. Nos vemos na próxima semana, no mesmo lugar, no mesmo horário. Até mais, gente. Até mais. Deus abençoe.